Que é isso? Um filme? Tardei muito. Mas não falhei, né, gente? Tô aqui. Desde que comecei a criar conteúdo pra internet, eu falo que eu vou abrir um canal no YouTube, que eu vou começar, que eu vou gravar, que não sei o quê. E cadê? Nunca tem, né, menina? Porque a cama é mais confortável do que sentar aqui pra gravar. Não é? Mas a conta não paga sozinha, então vamos lá? O YouTube é uma coisa nova pra mim, nunca, nem gravo, sei nem como é que é aqui, minha filha, ó, não sei como é que é. Mas eu também não sabia como é que era as outras e hoje eu domino, não é? Vamos falar a verdade? Eu investi em algumas coisas pra começar a gravar pra cá, pra ficar algo interessante, porque eu só consigo assistir vídeo no YouTube quando é extremamente interessante pra mim. Então eu pensei, o que é que eu gostaria de assistir? Eu vou trazer o que eu gostaria de assistir. Resolvi começar com um quadro de 10 fatos sobre mim. Muita gente que tá vendo pode me acompanhar há muito tempo, pode saber algumas respostas desses fatos, outras pessoas podem estar me conhecendo agora, esse é o primeiro vídeo que estão vendo o meu. Então, pro primeiro vídeo do canal já não ser treta, como por exemplo, Boca Rosa vs Mari Maria, porque vem aí. Vamos fazer um desse, né? 10 fatos sobre mim. Vamos ver o que é que os internautas queriam saber sobre mim. Não tá escrito aqui não, tá no computador. Primeiro fato sobre mim é que eu sou nordestina, diretamente da capital do frevo, sou de Recife, meu país. Quem não é de Recife não entende esse trocadilho, mas Recife não é estado? Estado? Cidade, minha filha, pelo amor de... Recife não é coisinha, uma cidade? Recife é uma cidade, mas pra quem mora em Recife, Recife é um país, tá? Então, se você não concorda, problema seu. Eu não viajei pra muitos lugares. Morei durante 4 anos na Bahia, pro meu pai fazer faculdade. Ele fez faculdade de teologia, meu pai é pastor. Mas foi só esse período. Depois eu voltei pra Recife e vivi aqui a minha vida inteira. Eu tenho boas memórias da minha infância. Eu tinha tudo pra ser uma pessoa muito mais insuportável, porque eu sempre fui uma criança que tive tudo. Não é verdade? Pai, mãe, minha tia, principalmente. Passava muito tempo com a minha avó também, que me mimava bastante, porque meus pais trabalhavam. E aí eu ficava com a minha avó, que era vizinha dos meus pais. Mas no geral era tudo muito bom. Até o meu irmão chegar. Brincadeira, Samuel, brincadeira. Mas eu senti bastante, porque eu sempre fui estrela, centro das atenções. E aí quando meu irmão chegou, eu senti um leve ciúme, eu não vou mentir. Mas ele é ótimo, não posso falar jamais que meu irmão me deu trabalho, que o meu irmão era insuportável. Muito pelo contrário, ele era o oposto de mim, insuportável era eu. Tenho alguns hobbies que vieram da infância e se perduraram até hoje, como por exemplo, colecionar bonecas. Quando eu era pequena, eu gostava muito de Barbie, eu brincava muito com Barbie, meus pais me davam muita Barbie. Toda a minha família sempre me dava bonecas. Eu sempre fui muito apaixonada, acompanhava filmes, sempre gostei muito de desenhar, de pintar. Inclusive aqui do lado eu tenho um gaveteirozinho com caneta, com tinta, porque até hoje eu gosto de pintar, eu gosto de desenhar. Gosto de ler, gosto de escrever. Tinha caderno que eu escrevia textos e textos, mas se perderam. Inclusive tem um até que eu tenho que ver se tá aqui, porque os textos são muito bons, modéstia à parte. E livro, gosto de ler, gosto bastante de ler. E aí tô fazendo aí minha coleção de livros. Não tem muita coisa ainda, mas a maioria que tem aqui eu já li. Eu cheguei a ter muito livro de política também, li todos e depois vendi. Fiquei com ódio desse tema e fui e vendi. Essa questão das bonecas até hoje coleciono, né? Depois de casada, já inventei a colecionar de novo. Porque quando teve aquela fase rebelde dos 15 anos que toda menina passa, fui, dei, vendi todas as minhas bonecas, me arrependi amargamente. Hoje em dia queria de novo, porque tenho uma paixão pelos filmes, pelos desenhos. E voltei a colecionar. Gente ociosa não fazer, né? Não tem uma louça pra lavar uma coisa. Uma experiência muito marcante que eu tive, e não necessariamente positiva, foi ter morado 6 meses num colégio interno. Foi na minha fase mais difícil. Hoje eu vejo que não tão difícil pra mim, mas mais difícil pros meus pais, de conseguirem lidar comigo, né? Acho que foi difícil pra todo mundo, na verdade. E aí eu me sentia muito presa, eu me sentia muito controlada pelos meus pais. Acho que toda essa questão da igreja, do conservadorismo, eu nunca lidei muito bem com isso. E acho que pela forma deles de estarem lidando comigo pela primeira vez também, foram a primeira filha pré-adolescente, né? E aí eu não aguento mais morar aqui, pelo amor de Deus, me bota em outro canto. Eu queria morar com a minha tia na época e meu pai não deixava. Então, me leva para um colégio interno, vamos fazer assim, vamos combinar, nem o que tu quer e nem o que eu quero. E aí, gente, o colégio era da rede adventista, né? O internato adventista, que é a religião que meu pai é pastor. E olha, minha filha, eu fui expulsa com 6 meses. Isso é uma experiência marcante, porque hoje eu conto, mas gente, foi um terror. Dá vontade até de chorar. Se eu achava que na casa dos meus pais era controlado e meu Deus não tinha liberdade, lá era 1 milhão de vezes pior. Eu não podia usar maquiagem forte, eu não podia usar bijuteria, não pode usar blusa regata, não pode usar short jeans, não tinha carne, alimentação vegetariana. Eu não tinha responsabilidade nenhuma em casa, por isso que eu senti também, né? Tinha que ter essa responsabilidade de lavar roupa. Então eu tinha 14 anos, não lavasse a roupa, ficava com as calcinhas duras, quarto, passar pano, assim, tinha que fazer culto de manhã, de noite, eles tomavam seu celular. Foi um terror. E na época meu pai
pai tava internado, eu queria sair. Ele falou, você vai ter que concluir pelo menos o semestre. Eu fiz, eu não quero, se você me tirar, eu saio. Ele duvidou, eu saí. Eu não faço com orgulho não, hein, minha filha. Nossa, gente, foi horror. E aí, aproveita e já deixa um conselho. Se você não suporta seus pais, só espera. Espera você completar 18 anos. Talvez nem seja tão insuportável assim. Talvez você só seja muito novo pro que você quer fazer agora. Que era o meu caso. Se eu esperasse um pouquinho, tinha evitado alguns traumas, algumas dores de cabeça, alguns gastos financeiros. E tinha tudo ficado melhor. Viu? Tenho uma paixão, um amor que arde no meu coração por animais. Sempre tive. Desde pequena. Isso assim, isso vem dos meus pais. Meus pais gostam muito de animais. Também é uma sorte, né? Porque eu acho que eu sofreria muito mais se eu gostasse muito de animais e não pudesse ter acesso a eles, não pudesse ficar próxima deles. Mas meus pais sempre botaram bicho dentro de casa. Eu já tive papagaio, já tive hamster, já tive gato, já tive cachorro, já tive calopsita. Todos os bichos que eu queria ter, eu tive. Nunca tive medo de insetos, sempre pegava na mão, sempre gostava de ir atrás, sabe? Quando eu era menor, meu sonho de infância era pegar uns sapos, colocar dentro de uma caixa e chegar no colégio. Um sapo dentro da caixa. E minha mãe deixava, gente. Como é que pode uma coisa dessa? Assim, nunca aconteceu porque os sapos fugiam. Tipo assim, eu pegava uma pá, eu metia a pá no sapo. O sapo ficava meio tonto, eu pegava o sapo, botava ele dentro de uma caixa de papelão. Eu fazia isso à noite pra de manhã eu levar eles. Mas assim, gente, eu pensava neles. Eu matava as baratas, botava dentro pra eles comerem, pra não passar fome, porque fome é o meu pior pesadelo. Vocês podem ver pela circunferência do meu rosto. Eu gosto muito de comer. Só que aí, depois que passava a pancada do sapo ficar meio assim, eles pulavam e iam embora da caixa. Eu nunca levei um sapo, mas eu já levei hamster. E a pessoa ficou maluca. O primeiro cachorro que eu tive, pra poder chamar de meu, né? Porque sempre teve cachorro lá em casa, mas era da minha tia, era dos meus pais, assim. Antes de eu nascer, sabe? Já teve os cachorros. E aí, antes de eu ir pro colégio interno, foi uma estratégia. Eu acredito que meu pai tentou me convencer a não ir pegando um cachorro. E aí eu pude escolher a raça do cachorro, né? E eu escolhi um labrador. E Luna se tornou o amor da nossa vida. A gente não vive sem Luna. Hoje ela já é uma senhora. A gente ficou com uma filhote dela, que a gente botou ela pra cruzar uma vez. Ela teve filhote, a gente ficou com uma, que é Nutella, o outro amor da nossa vida. E eu casei, meu pai não me deixou trazer nenhuma das duas, né? Porque meu pai gosta mais dela do que de mim. E aí, antes de casar, inventei de comprar um cachorro. Que o sonho do sonho do sonho sempre foi o Golden. Mas na época que eu pedi pro meu pai, ele disse que era muito gasto, que tinha que levar no veterinário. Peraí, gente, que tem um negócio aqui que eu... Ai. Que banho e tosa de cachorro em veterinário era muito caro, que o valor do Golden naquela época era muito mais caro. O Golden sempre foi caro, né? Mas naquela época era mais caro do que hoje em dia pra nossa realidade. Pegou um labrador. Que é o Golden pelado, vamos fazer assim. É um Golden baixa renda. Meu pai deu a labrador. Antes de casar, eu vou comprar. Falei com meu marido, na época era meu namorado. Falei, e aí, top? Ele falou, top. Eu falei, então tá bom. Só que eu não imaginava o que tava por vir. Eu nunca tive muita paciência. E assim, na casa dos meus pais, a gente sempre morou em casas grandes, assim, apartamentos com espaço. Então, quando o cachorro era filhote, a gente tinha de deixar o cachorro preso quando precisasse, isso e aquilo. Na minha casa, no meu primeiro apartamento, não tinha. Simplesmente não tinha onde pôr. E Golden tem um espírito de destruição, caos instaurado em si, que eu nunca vi isso antes. Até porque eu nunca tinha tido um contato de ter um cachorro filhote do zero comigo, né? A responsabilidade toda minha. Resumindo, não aguentei o tranco. Não aguentei, bati na porta dos meus pais e fiz, meu pai era apaixonado por Amora, que foi a cachorra, né? Minha mãe sempre quis ter um Golden, meu pai também. Aí eu fui, comprei e fiz, fica com ela, pelo menos até ela ficar um pouquinho maior, né? E depois eu trago aqui pra casa. Mas quem disse? Ela se acostumou com as cachorras lá, se acostumou com meus pais. Eu acho que é melhor comprar um outro pra cá, pra mim, entendeu? Do que trazer ela de volta. Hoje eu tenho 6 gatos aqui, 2 vieram da casa do meu marido. Eu não trouxe nenhuma da minha casa, mas a gente adotou mais 4. E a gente tá com 6 gatos hoje. Eu tinha calopsita também, só que por conta da quantidade de gato, ficou muito gato, eu acabei deixando a calopsita com um amigo meu, que tem um viveiro de pássaros. Ele me manda a atualização dela o tempo todo, que são um casal que eu tinha. Eu lembro que quando eu era menor, eu dizia que eu ia ser juíza, porque eu sempre meu pai sempre disse que juiz ganhava muito dinheiro. Eu falava, então, eu tenho que ser juíza pra poder comprar um sítio e botar todos os animais de rua que eu vender nesse sítio. Eu vou contratar um monte de gente pra ficar lá cuidando dos animais de rua.
E eu botei esse plano em prática, né? Pelo menos comecei a colocar. Comecei a cursar a faculdade de Direito no começo de 2022. Eu entrei na faculdade. Eu nunca tive uma tara muito grande por faculdade pública. Eu sempre soube do status que era, da preparação dos professores, toda essa questão que vem pós-formação para um diploma de alguém que se formou numa faculdade pública, mas eu nunca tive essa força de vontade, porque você precisa ter, para conseguir uma vaga lá. Então, assim que eu saí do ensino médio, eu cheguei a fazer o Enem uma vez, mas entrei na faculdade particular. Eu curso Direito na Uninasal. E o curso, assim, eu não me vejo fazendo outra coisa. Hoje em dia, eu tô com a faculdade trancada. Mas eu tô com a faculdade trancada porque eu precisava me organizar um pouco. Minha cabeça estava um pouco fora do lugar. Eu não estava me dedicando quanto eu devia pra faculdade. Aí acabei trancando, mas agora em agosto eu já vou voltar. E eu não me vejo fazendo outro curso de forma nenhuma. Talvez eu faça depois de Direito publicidade, propaganda, marketing para o trabalho da internet, que é o que eu tô exercendo e pretendo continuar até onde der certo. Mas Direito é o curso da minha vida. Eu ouvia, sabe, os temas, as discussões em sala e eu me sentia realizada. Me sinto realizada. Acho que prende o meu perfil completamente. Não me vejo em outra profissão, além de na advocacia, claro, ou sendo uma delegada, sendo uma juíza. Hoje em dia, não é só o dinheiro que fala, né? Quando eu era menor, seria o dinheiro pra fazer o sítio pros animais, mas hoje em dia são outras questões. Gente, se eu botar um negócio aqui, peraí. Deixa eu ver se fica mesmo. Ai, fica melhor, né? Deixa eu mudar aqui a luz. Eu sou mais fã de luz amarela. Eu tinha aquele medo de começar a faculdade, porque muita gente dizia, nossa, é muito difícil. É assim, uma peleja pra você conseguir e pra manter, não sei o que, todo mundo desiste. E pra mim foi o contrário, foi prazeroso. Eu tô no 5º período, na metade da faculdade, né? E até agora, pra mim, não teve nada que fosse visto como um fardo, muito pelo contrário. Gosto das matérias, gosto das aulas, eu gosto da dinâmica, eu gosto de tudo. E eu acho que se não der certo o trabalho na internet, com certeza eu vou migrar para a área do direito. Inclusive, uma dica que eu deixo para vocês, se vocês não fazem algum tipo de curso ou escolheram outro curso porque acham que vocês não vão conseguir ser capazes daquilo que vocês sonham, só vai, sabe por quê? Porque você é novo e mesmo que não seja, você tá vivo. Se não der certo, você tranca e vai pra outro. Se não gostar, você tranca e vai pra outro. Hoje eu tô tão simplista, tão prática, que assim, não gostei, tranquei, vou pra outro, entendeu? Tenho a vida inteira pela frente pra me redescobrir, pra me especializar. Então, não gostou? Próximo. Eu diria que isso é mais um talento do que um hobby, porque muita gente pode ter o hobby e não ter a vocação, o talento, a pegada para conseguir fazer acontecer. Eu gosto muito de cantar. Desde pequena, eu sempre cantei. Meu pai sempre reconheceu esse talento e ele me colocava para cantar quando ele pregava, porque como eu disse para vocês, ele é pastor. Então sempre que ele pregava, ele me botava pra cantar e eu cantava na igreja. Eu passei a minha vida inteira cantando. Eu sempre cantei, sempre gostei de cantar. Hoje em dia eu não tenho mais nenhuma religião, não frequento nenhuma igreja, mas eu canto no chuveiro, tá? E eu sei que é um puta desperdício, porque só eu escuto essa voz maravilhosa. Tenho várias paixões, várias pautas que eu acredito serem importantes, inclusive hoje em dia, socialmente falando, né? Por muito tempo eu fui militante da causa dos direitos das mulheres. Eu comecei na internet assim, inclusive, então eu me aprofundei muito nesse assunto, não só nessa militância que a gente vê aí exacerbada, essa militância louca que muitas vezes a gente acha que é aquilo, que o movimento se trata daquilo, pelo que a gente vê, mas eu fui pra teoria, eu gosto muito de teoria, eu gosto muito de leitura, então eu me aprofundei na história. E a faculdade de Direito me ajudou muito a entender todo esse processo, essa questão dos direitos humanos em si. Hoje eu não me considero mais uma pessoa de esquerda, politicamente falando, mas eu acredito que seja porque eu não gosto de me colocar em uma caixinha. Eu não gosto de só poder defender algumas coisas, de só poder apoiar alguns aspectos. Eu gosto de estudar, entender, fazer a minha opinião e poder me posicionar em relação a isso. E se você se denomina direita ou esquerda, você tem que abraçar uma cartilha. E aí eu não me denomino mais por isso, porque eu abraço pautas que a direita defende e abraço pautas que a esquerda defende. Então hoje em dia eu me digo assim, me denomino assim. Acho que o importante é você se posicionar e você saber dos assuntos e não necessariamente estar dentro de um bolo, de um grupinho, de uma patotinha. Mas eu fui militante de frente, da linha de frente na época das eleições, né? Participei de passeatas, escrevi e-books. Então, assim, acho que consegui
levar muita informação para muita gente que tinha dúvidas sobre alguns temas específicos. E hoje em dia, até hoje em dia, eu gosto de falar sobre isso. Não seria minha pauta principal para falar aqui, até porque eu acho que é muito ácido só falar disso. Então, quando acho que é pertinente, quando algum assunto vem em pauta, assim, eu vou lá e falo e dou minha opinião, e eu acho que é isso que importa no final. Muito fã, sou muito fã de Luísa. Ela é Luísa Sonza, minha filha. Você é a maioral da nossa geração, entendeu? Inclusive, gente, Luísa Sonza foi quem fez eu sair de casa a primeira vez para participar de um carnaval. Quando eu queria estar nessa folia, eu sempre ia escondido. Aí depois que eu casei, que eu saí de casa, que eu posso, sou senhora de 70 anos, não gosto de nada disso. Não gosto de muvuca, não gosto de apertado. Eu não gosto de gente suada, fedendo perto de mim, não gosto. Só que aqui em Recife, no show do carnaval, chama Luísa Sonza. Eu falei, pô, gente, o maior arrependimento da minha vida. Foi horrível, assim, a experiência, né? Mas pra ver a querida, eu fui. Sei todas as músicas, pago o pau, defendo. Entendeu? Pra mim, ela é a top das tops. Pra mim é isso aí. Algum sonho, objetivo de vida? Tenho alguns. Mas o principal que eu pensei que eu ia demorar muito pra conquistar da forma que seria minha independência financeira, seria ter a minha casa. Sempre foi um sonho pra mim. Acho que pela relação difícil que eu tive com meus pais quando eu era adolescente, isso sempre foi algo que eu almejei muito. Poder viver a minha vida, porque eu sempre tive uma personalidade muito forte e sempre fui muito certa do que eu acreditava, do que eu queria, da forma que eu me posicionava. Eu nunca tive medo, nunca tive vergonha. Então eu acho que ter o meu lugar, pra chamar de meu, sempre foi a minha meta, o meu objetivo, pra poder ser plenamente feliz e realizada. E hoje eu tenho isso, e assim, eu tenho muito mais do que o que eu desejava, com tão pouca idade, né? Sem ter uma formação, porque eu ainda não sou formada. Então, assim, eu acho que essa foi a maior realização. As próximas, eu acredito que são realizações que qualquer pessoa teria, nada fora do normal. Eu tenho o sonho de ser mais vista, mais reconhecida, porque acredito que dessa forma mais pessoas se identificam. Eu gosto disso. Gosto que as pessoas se identifiquem com o que eu falo. Então, crescer na internet, crescer nesse mundo é algo que eu almejo, mas materialmente falando seria comprar um carro, mas acredito que já está encaminhado aí, ter uma casa própria, fazer viagens. Eu queria muito poder viajar o mundo inteiro e também acho que não seja um sonho tão longe de acontecer, tendo toda essa estabilidade, poder proporcionar tudo do bom e do melhor para minha família também. Poder levar eles para viajar, poder dar presentes bons para eles. Hoje em dia já dou, mas dentro do que eu posso, dentro da minha realidade, que não é nada fora do normal. Eu gosto de proporcionar coisas boas, momentos bons para as pessoas que eu amo. Um apelido de infância. Eu tive poucos apelidos durante a minha vida. Nem meu nome abre margem para apelidos, né? Gratidão, pai, mãe, mais uma vez. O nome não é fácil de pronunciar, muito menos ter apelido. O pai de um amigo meu me chamava de Piu Piu, porque eu tinha um cabeção. Até hoje, pelo visto. Alguma coisa que poucas pessoas sabem. Por mais que eu consiga me comunicar bem com as pessoas, por mais que eu consiga vir aqui falar, por mais que eu consiga transparecer confiança e, enfim, me comunicar bem com o público, com as pessoas, que eu sei que isso é algo que poucas pessoas conseguem, porque se todo mundo conseguisse, todo mundo tava aqui na internet se dando bem, porque eu acredito que ser influenciador é uma das profissões mais almejadas hoje em dia. Eu sou uma pessoa muito segura. Eu sou uma pessoa insegura com o meu corpo, eu sou uma pessoa insegura com a minha capacidade. Eu sou muito segura, eu sempre tenho medo, eu sempre faço as coisas com medo. Por mais que eu passe essa imagem de que sou inabalável. Eu acho que passar a imagem de ser inabalável acaba te tornando mais segura, porque as pessoas entendem que não te atingem de qualquer forma. Entendem que não é qualquer coisa que elas falem ou façam que vai te atingir. Então, de certa forma, isso é bom. Mas eu sou muito segura e poucas pessoas podem saber disso, porque é algo que eu tento não transparecer. Algo que você gosta, que os outros podem achar estranho. Eu gosto muito de passar horas colocando uma música, cantando a música na frente do espelho e imaginar que tô num show. Vai me julgar? Quem não tem nenhuma esquizofrenia dessa, que atira a primeira pedra, amor. Tua esquizofrenia pode ser outra. Quem é tu pra me julgar? Qual foi a minha motivação pra poder criar esse canal? Queria furar minha bolha, queria sair do mundinho do TikTok. Eu acho que a gente se acomodar é a gente não buscar o sucesso. Acho que o YouTube vai permitir que eu fure essa bolha, que eu possa mostrar mais de mim, que eu possa ser mais sincera, que eu possa falar mais abertamente sobre coisas que eu gosto, sobre temas que eu acho pertinentes. Posso dar mais detalhes sobre a minha vida, permitir mostrar mais o meu lado pessoal.
eu acho que é isso. Que seria basicamente isso, furar minha bolha. Bem-vindo à bolha explodida. Eu espero que você goste e que você fique.